Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, no livro Caminho, Verdade e Vida, vamos comentar o capítulo 133, cujo título é Hegemonia de Jesus, baseado numa fala que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. É isso. Esse capítulo é lindíssimo. Convidamos a todos para que possam ler. E aí, o que significa hegemonia de Jesus? Significa no que diz respeito ao planeta Terra, Jesus é o espírito de maior envergadura que já passou pelo planeta. No universo, se a gente sair fora do planeta Terra, a gente tem espíritos que são iguais a Jesus, temos espíritos que são superiores a Jesus, né? E espíritos que são inferiores a Jesus. Porém, aqui no planeta Terra, Jesus é o maior, ok? E por isso que ele foi escolhido para ser o governador planetário por Deus, né? E é claro que existiram e existem grandes espíritos que ajudaram Jesus nesse processo, né? Então, muitos desses grandes espíritos vieram antes de Jesus, muitos vieram depois de Jesus, né? Mas nenhum chegou ao nível de elevação espiritual que Jesus, tá? Então, quando se fala em espírito elevado, Jesus ele é o maior, tá? Quando se fala de planeta Terra. E aí tem uma passagem lá na Bíblia, né, e no Evangelho, que quando Jesus vai conversar com os doutores da lei, lá no Sinédrio, né, ele vai conversar. E aí eles falam de muitas coisas, né? Eles falam sobre a questão, eles falam sobre o diabo, falam sobre os pecados, eles falam, inclusive aí os doutores da lei falam sobre Abraão, colocando então Abraão como sendo maior do que Jesus. E aí tem uma fala muito interessante que porque eles consideravam Abraão um Deus, né? E aí Jesus se remete da seguinte forma: é, que João traz lá na abertura do capítulo, né? Quando ele fala essa frase aqui, ó. Em verdade, vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Então, isso significa que Jesus, ele acompanhou todo o movimento da criação do planeta. Então, desde que começou a se pensar nesta nova criação deste planeta Terra, Jesus estava presente. Então, antes de Abraão existir, ele já estava trabalhando para o planeta Terra. Já Tá? era Então, um espírito puro. exato. Então, na pesquisa que eu fiz, foi colocado da seguinte forma, que os locais aonde Jesus evoluiu, ele já não existe mais. Este planeta onde Jesus passou e que ele teve a sua evolução, ele já virou pó, né? Porque já não existe mais. Então, não tem como a gente imaginar ou pensar ou querer fazer alguma colocação da evolução de Cristo, de Jesus. Não tem como, tá? E aí ele diz assim, né? Que no sentido espiritual, Jesus quer dizer que mesmo quando Abraão estava na Terra, ele já estava lá no planejamento. Então, por isso que ele existe antes de Abraão, né?
E que Abraão, ele tem uma figura humana, né? Ele é uma figura humanizada. Ele foi um ser importante que passou no planeta? Foi. Foi um precedente de Jesus? Foi. Mas ele não é maior do que Jesus, tá? E, e ele, então, ele não é um espírito tão puro quanto Jesus, né? Jesus utiliza muito essa frase: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele utiliza este, eu não me lembrei dos outros e não caberia aqui, 7 vezes. Inclusive, na minha pesquisa, diz que esses 7 vezes que ele usa esta palavra não é ao acaso, mas eu não consegui pegar o porquê que ele usou 7 vezes, tá? Mas eu não sei se você lembra de alguma vez que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. Não sei se você lembra, mas foram 7 vezes que apareceram lá no Evangelho, né? Isso enquanto ele passou aqui pelo planeta, né? Deixa eu ver o que mais. E que Abraão foi uma figura importante, né? Mas que foi Jesus, que enviou Abraão para o planeta Terra. Só que, naquele momento, na conversa com os doutores da lei, eles imaginavam que Abraão era um ser superior a Jesus, né? Tamanha ignorância deles e da gente, né? Uhum. Porque eu também não tinha esse conhecimento até então, tá? E aí, assim, quando Jesus veio no planeta Terra, eu não vou saber te dizer aqui agora, e eu não sei se você tem essa informação, de quanto tempo o planeta Terra já existia, mas já tinha um bom período, né, de existência, porque Terra foi acho que tem, passando por... a Terra tem bilhões, trilhões de anos, não sei, eu sou ruim de número também. Eu não sei a partir de quando considera-se que existe vida e a partir de quanto que veio o homem, né? O Homo sapiens lá, as primeiras É, raças. exato. E também eu não sei como é que eles contam esse tempo aqui, né? Uhum. Se é desde do momento mesmo da criação ou não. E diz que quando Jesus ele veio para o planeta, ele veio para que o planeta renascesse, para que ele fosse. É como se ele tivesse uma nova fonte de vida, que é a vida moral que Jesus veio trazer. Agora pensa, né, nas questões. Jesus não precisava fazer isso por nós, né? Ele É não muito amor. precisava, exato, ele não precisava passar por tudo isso para vir mostrar para nós a questão da moralidade, né? Ele poderia deixar como estivesse, né? E por amor aos seres que aqui estão, é que ele veio como Jesus para poder mostrar a questão da moralidade e a questão do amor. E passados-se quase 3.000 anos, né? Porque daqui a pouco a gente já está fazendo aí, né? A gente ainda não entendeu Jesus. Ainda caminhando. Eu consegui a Ainda informação aqui, fiz uma pesquisa rápida, de Adão até Abraão, lembrando que Adão é uma figura para representar a encarnação dos homens na Terra, não sei bem que raça, né, do que o Espiritismo estuda, mas de Adão até Abraão foram aproximadamente 2.000 anos, e de Abraão até a morte de Jesus, aproximadamente 2.000 anos também. Então, vamos lá, né? Falando de homens sapiens, né? Seriam 4.000 anos. 4.000 anos. Ah, não, desculpa, 4.000 anos de Adão, né? Não do Isso, Abraão, isto, exatamente. da Né? E criação fora, do homem. exato, fora o que tem antes, né? Uhum. E aí, assim, e a gente ainda tem dificuldade para conhecer e para praticar aquilo que Jesus nos ensinou. E quando eu falo que a gente tem dificuldades, eu estou falando da minha pessoa também, né? Estou falando isso para mim, eu estou ouvindo. E, e assim, né? Todos os espíritos que vieram antes ou depois de Jesus estavam a trabalho de Jesus. Então, os filósofos que vieram antes de Jesus, se a gente pegar aí Sócrates,
Aristóteles e todos aqueles que vieram, né? E os sábios que vieram antes e depois, né, de Jesus, eles são sábios, são filósofos, mas eles colocam na pesquisa, eu vi que eles colocam como sombra. Uhum. Então, sombra significa que você ainda não está perfeito. Em algum lugar você não está tão perfeito, então a gente carrega sombras de coisas que a gente ainda traz de vidas lá atrás, né? E que o único que realmente não tem essas sombras, que passou aqui no planeta, foi Jesus, né? Eu não sei se você tem alguma coisa aí para completar aqui esse capítulo, porque assim, eu achei fantástico, eu sou fissurada pelo quanto mais eu busco, quanto mais eu sei, mais eu fico apaixonada por Jesus, sabe? Mas me sinto bastante muito inferior por não conseguir na minha lida diária colocar na prática tudo aquilo que a gente aqui discute, que a gente debate, que a gente tanto fala. Essa é uma cobrança constante de todos nós, né? O desafio da reforma interior, porque toda a nossa reforma interior, a melhoria de todo dia, é baseada em Cristo. Ele que a gente carinhosamente chama de irmão mais velho, né? Esse é um esclarecimento importante que o Espiritismo nos faz, até diferenciando Deus de Jesus, né? Quando fala que existe Deus, Espírito e matéria. Deus é único, Jesus foi criado um dia simples e ignorante como nós, mas evoluiu, se tornou o Espírito puro, vive em dimensões que a gente não consegue compreender, que a gente não tem condições de entender ainda, mas sabe-se pelos espíritos que Deus entregou para ele a responsabilidade do planeta, que Jesus comandou toda a formação geológica do planeta durante tantos milênios e que é o único espírito puro que nos foi dado conhecer. E por isso o Livro dos Espíritos fala lá, a gente, em quem que a gente pode se basear para melhorar? Aí os espíritos respondem: vede Jesus. É o nosso caminho, verdade e vida. É a nossa inspiração maior. E uma característica importante que é legal de ressaltar, que os espíritos explicam também, característica do espírito puro: não cai. Não existe a possibilidade de um espírito puro errar. O Haroldo costuma comentar muito isso também, que é um esclarecimento importante para a gente. Para quem já leu o livro Renúncia, por exemplo, que tem lá Alcione, que está em esferas muito elevadas, e ela, ela quer reencarnar na Terra. Aí meio que o mentor fala assim, tem certeza? Porque assim, ela estava em lugares elevadíssimos. A partir do momento que ela se dispõe a reencarnar num planeta como o nosso, provas e expiações, porque estamos falando de algo antigo, e ela não era o espírito puro. Ela corria o risco de errar e ter que responder pelos erros cometidos. E Jesus, não existe essa hipótese. Não existe a possibilidade de Jesus errar. Por isso, tão diferente da gente, que carregamos aí as nossas sombras, né? Que é um termo bastante usado na psicologia, inclusive, que o autoconhecimento nos faz enxergar as nossas sombras para que a gente possa iluminá-las, né? E aí sim rumar para a perfeição. Então, Jesus é uma grande inspiração para a gente. A gente se cobra mesmo porque a gente ainda está tão distante do Evangelho, né? Tão distante de tudo que ele mostrou. Aí ele fala aqui, né, dos missionários. Cada um, mesmo sendo missionários, com M maiúsculo, né, que vieram aí às vezes para preparar a chegada de Jesus, como Sócrates que veio antes, os outros que vieram depois com suas missões importantes também, o Espiritismo que por meio de Kardec abriu as portas do mundo espiritual para a gente, é uma missão, mas todos eles eram, aqui uso o termo, né, refratário, né, quando você reflete a luz. Jesus é o sol, esses missionários estavam só refletindo o amor de Jesus, e Jesus é o amor puro que veio aqui entre nós. E o que eu acho mais lindo que o Espiritismo deixa claro, quando Jesus fala, vós podeis fazer igual que eu faço, porque a gente vai chegar lá. Nós também seremos um dia espíritos puros. Não Paciência dá que a nem gente vai para chegar lá. imaginar, né? Estamos muito longe Quando? ainda, mas não tem problema. Jesus chegou lá, é isso que ele quer dizer. Ele é filho de Deus, foi criado simples e ignorante, passou por milênios aí de encarnações, não sabemos quanto,
e agora é governador de um planeta. E da mesma forma que nós estamos almejando sermos espíritos puros, Jesus está almejando ser governador do sistema solar, governador da Via Láctea, e assim sucessivamente, porque a evolução é contínua. Só Deus é o único e imutável, todas as criações dele estão em constante evolução. É verdade. E é isso, gente. Esta é a nossa jornada. Não é? Longa. Verdade, não é nada fácil. E vamos ao nosso encerramento. Nós vamos, assim, convidando a todos para que possamos fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, lentamente, fazendo, assim, este exercício, levando as melhores energias para o nosso corpo físico, para que possamos levar para o nosso corpo as nossas melhores energias existentes em nosso ambiente, para que possamos fazer a renovação das nossas células, deixando assim o nosso corpo físico em bom funcionamento, para que todas as células possam funcionar de forma perfeita e para que possamos ter uma vida mais serena e mais tranquila. E assim vamos buscando o nosso mentor individual, vamos assim junto com eles, desejando e doando as nossas melhores energias para que o nosso planeta seja envolvido em muita luz, buscando assim o símbolo da nossa casa de Cataguase, que vai levando as esferas crísticas para se encher de energias das esferas crísticas, das energias de Jesus. E cada borboleta que ali estiver possa, sim, se encher dessas energias e de retorno ao nosso planeta, este símbolo vai envolvendo o planeta Terra. Vai assim cobrindo com as suas energias e as borboletas vão se soltando, vão buscando todos os seres viventes deste planeta, encarnados e desencarnados. E vai assim depositando em seu coração e o seu mental as melhores energias para que todos possamos assim conhecer Jesus, acreditar e ter a esperança de que um dia podemos ser bons e trabalhar em pró e junto de Jesus. Vamos assim envolvendo os países onde a guerra impera, a fome, a violência, aonde as catástrofes naturais estão neste momento sendo atingidos os moradores das suas regiões, que possam essas borboletas depositar esperanças em seus cardíacos, em seu mental. Mas vamos assim ainda envolvendo o nosso país Brasil, todo o seu contorno territorial. Vamos imaginando que as cores do arco-íris vai se fazendo presente, as borboletas vão se soltando. Vão buscando todos os povos que aqui vivem, mas principalmente vamos envolver os nossos políticos em todas as esferas, sejam federais, estaduais, municipais, em todos as suas divisões, sejam no legislativo, judiciário, executivo, e todos vão sendo banhados pelas luzes e o amor destas borboletas que vão depositando em seus mentais, em seu coração, para que possam esses companheiros despertar para as responsabilidades morais e o conhecimento de Jesus. E vamos assim ainda buscando todos os leitos hospitalares, aonde houver um companheiro que estejam neste momento acamados, que essas borboletas vão buscando esses irmãos e vão depositando essas energias para que o seu corpo físico e seu corpo espiritual, se for de seus merecimentos, que possam ser tratados, curados. Vamos assim ainda envolvendo o nosso estado, a nossa cidade, buscando o nosso bairro. Vamos imaginando que as equipes do Mestre Jesus vai adentrando a nossa rua e vai assim abençoando todos os nossos vizinhos e moradores da nossa rua. E passando em frente ao nosso lar, que esta equipe possa parar.
adentrando pela porta principal da nossa casa. E vai adentrando e vai plasmando as melhores energias de amor e paz, saúde, honestidade, alegria. Vai assim abençoando os nossos alimentos e a nossa água. Abençoando todos os companheiros que vivem nesta casa e aqueles que neste momento não se encontram em nossos lares. E vamos ainda pedindo aos mentores, agradecendo a eles, que possam envolver todos os nossos vizinhos nessa mesma energia. E ainda vamos pedindo aos mentores que possam buscar todos os membros deste grupo e principalmente devolvendo o símbolo à nossa casa de Cataguases, para que possa abençoar os nossos dirigentes deste grupo, e assim ainda nós vamos doar as nossas melhores energias a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim levar aos locais onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.